Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, sobretudo vocês torcedores e torcedoras do Corinthians, né, que estão aí muito felizes, né, com a chegada do Memphis Depay, né, muita comemoração nas redes sociais, inclusive as pessoas, né, soltando fogos, né. Eu fiz um vídeo aqui neste canal falando muito sobre o Depay. É muito provável que alguns tenham se decepcionado um pouquinho, né, com a minha leitura sobre o que tem sido a carreira do jogador, né, mas eu assim, espero que dê muito certo, né? Espero que o Depay dê muito certo no Corinthians, que faça muito sucesso. Neste caso, veja, entenda a importância do que eu vou falar aqui para vocês. Não importa, né, que eu queime a língua, tá? O mais importante é o jogador e o time, né? O mais importante neste momento é o jogador. Este é um ponto. Até porque o jogador, a análise sobre o jogador, ela é feita a partir do que o jogador vinha fazendo na carreira, né? A análise nunca dá conta, pode dar conta, de que o jogador vai fracassar ou que o jogador vai fazer sucesso no clube em que ele chega, né? A análise pode sugerir que uma coisa ou outra possa acontecer em virtude daquilo que tem sido a carreira do jogador, né? Então, a análise, portanto, termina aqui. Termina com a chegada, com a contratação do Depay. A partir de agora, é muito importante que dê certo, né? O torcedor do Corinthians tem que torcer para dar certo. E eu, sinceramente, como eu acho que o Corinthians precisa, na verdade, se recuperar, também estou torcendo para que dê muito certo, tá? O Depay é aquele cara que na balada paga para todo mundo a cerveja, né? É desse tipo aí, um cara legal, né? Digamos assim, né? Então, que ele tenha sucesso, que ele seja feliz no Corinthians, que a torcida corintiana tenha muita felicidade em relação a ele, como jogador, e que as lesões não atrapalhem, essas lesões musculares que ele tem que costumam ser bem complicadas. E se daqui a um tempo vocês aparecerem aqui para me xingar, tal, não sei, você falou, tal, não, eu falei que era uma contratação complicada em virtude daquilo que ele vinha fazendo na carreira. Mas em nenhum momento eu falei que vai dar certo ou que vai dar errado, né? E estou assumindo aqui, eu quero que dê certo essa contratação do Memphis Depay. De qualquer maneira, daqui a um tempo, se ele virar um baita jogador no Corinthians, vocês aparecerem aqui para me xingar, tá tudo bem. Não tem problema, tá bom? Mas eu quero comentar nesse vídeo sobre o Carrillo, né? O André Carrillo, que é um jogador do Peru, que também o Corinthians fechou com ele, estava livre no mercado, né? Depois de se desligar do Alcaciar, né? Do futebol do Oriente Médio. O Alcaciar era um time que vem crescendo bastante e ele era um jogador importante para a equipe. Também para o Hilal, onde ele jogou. Quando lá esteve com o Ramon Dias, né? Era um jogador importante para a equipe, um jogador que tinha, sim, bastante futebol, conseguia fazer belos jogos para a equipe do Ramon, né? Então já tem essa questão aí, né? É um jogador de confiança, né? Um jogador que, não de confiança, mas que o técnico conhece muito bem. Certamente que o técnico foi consultado, né, sobre a sua contratação e deu o aval positivo aí para a chegada do André Carrillo, né? Trata-se de um jogador da seleção do Peru. Os jogadores peruanos são um pouco indicáveis, né? A seleção do Peru, contudo, tem alguns bons jogadores, né? Um deles é o Quispe, né? Que é um meio-campista que hoje é titular da seleção, muito novo, uma grande promessa no futebol peruano, né? Mas o Carrillo também é um jogador bastante interessante, um jogador com muita história na seleção do Peru, um jogador que acumulou uma experiência muito grande no futebol europeu, esteve em grandes equipes, né, ou grandes competições do futebol europeu, esteve no Sporting, esteve no Benfica, esteve também lá na Inglaterra, no Watford, né? Então é um jogador que tem toda essa experiência aí para chegar agora e fazer com que o Corinthians, enfim, tenha muito sucesso. Ele tem 1,80 m, jogador destro, jogador que atua pelo corredor central ali, né? Tanto o corredor central ali naquela região do balão do meio de campo, como também um pouco mais à frente. Carrillo, quando ele estava no Aliança Lima, ele era um jogador, ele era um volante, né? Um volante entre 5 e 8, havia uma confusão sobre qual era a posição ideal dele, de tal sorte que às vezes ele trabalhava como um camisa 5, às vezes como um camisa 8. Ele foi sofisticando muito o seu jogo ofensivo e hoje praticamente ele é um camisa ali 10, né, digamos assim. É um jogador que atua com muito mais propriedade e intimidade quando está num posicionamento ali após o balão do meio de campo, né? Ele também é um jogador que em algumas situações é colocado como um extremo pelo lado direito. Por quê? Porque o Carrillo, uma das características dele é a velocidade, né? Mesmo na idade atual, ele costuma praticar bem essa velocidade, tá? O Carrillo é um jogador que precisa estar bem fisicamente, claramente, evidentemente, né? Porque se usa velocidade, precisa estar muito bem. Agora,
algo muito importante desse jogador é que ele é muito profissional, tá? Ele se cuida muito. E raramente ele tem lesão, como é o caso, por exemplo, do Depay. O Depay costuma ter muita lesão, né? O Carrilho não, ele costuma ser um jogador que dificilmente vai para a enfermaria do clube, né? Então, e além do que, dentro de campo, ainda é um jogador que entrega muita velocidade. De tal sorte que, colocado ali no setor direito, ele pode gerar profundidade para a equipe, ele pode, enfim, contribuir muito para a equipe. Eu não vi em alguns dos últimos jogos do Carrilho, né? Também não vi quando ele estava no Aliança Lima, ele atuando pelo setor esquerdo, mas ele dá sinais de que poderia perfeitamente ser colocado também no setor esquerdo, com o pé trocado, né, que seria bem interessante também essa possibilidade. Então, é mais um jogador que entrega essas possibilidades para o Ramon Dias. Este atleta também, no jogo aéreo ofensivo, ele tem forte presença, tem boa leitura aí dos acontecimentos do jogo quando a bola vem por elevação, e em alguns momentos ele consegue sim ser bastante protagonista, tá? É um jogador que tem assim, uma tendência, evidentemente, enfim, a chamar atenção dentro de campo. Quando você está no estádio vendo-o jogar, você realmente fica um tanto quanto impressionado, né, com a capacidade que ele tem, né, de chamar a atenção, porque ele está presente em vários lugares do campo, né, ele se apresenta em vários lugares, né, não fica parado, a bola procura ele procura a bola, não foge do jogo, não foge de disputa, sempre está afim de fazer, enfim, de contribuir para a equipe, tá? Carrilho é um jogador que acho que tem que melhorar um pouco aí o número de gols quando colocado, quando presumivelmente atua ali como camisa 10, né? Mas é um jogador que tem uma tendência a ser muito bom nas assistências, né? Ele não é propriamente um grande fazedor de gols, não é que ele faça pouco, né? Mas ele é um jogador que se notabiliza principalmente por assistências e pré-assistências. Nisto aí o Corinthians está contratando um jogador com números excepcionais, tá? Um jogador que entrega muita assistência, muita pré-assistência, o que significa que está fortemente presente ali no terço final, né? E também tem grande participação ali naquele espaço entre o terço, né, secundário e o terço final, né? Então, portanto, um jogador pré-assistência envolve estar um pouco mais atrás, assistência no geral, né, nem sempre acontece, o jogador está um pouco mais adiantado. Carrilho, portanto, tem muito forte participação, tanto quando está mais ou menos, quando a gente pensa ali os espaços ocupados por camisa 8, como também quando ele está um pouco mais à frente, presumivelmente como um camisa 10. Então, acho que nesse sentido ele pode ser muito útil também para o timão. Bem, o Corinthians fez muitas contratações, como vocês viram, contratou aí muitos jogadores mesmo nessa janela, foram 9 contratações, se não me engano, né? 10 quando do Pai, né? E evidentemente que o Corinthians está fazendo todos os seus esforços aí, os dirigentes estão fazendo todos os esforços para que a equipe consiga se recuperar. Também demorou, mas conseguiu fazer a troca de técnico, né? Hoje tem um técnico que consegue ser muito melhor e mais adequado para o Corinthians do que era o técnico anterior. Então, você pode criticar, pode não gostar, pode detonar a gestão do Augusto Melo, pode falar que, enfim, tá devendo, como é que fica contratando jogador? Né? Outros também o fazem, né? Quando estão devendo também contrata, né? Você pode até assumir que o Corinthians com isso pode se dar muito mal, pode ir para a segunda divisão, pode acontecer um monte de coisa, como já aconteceu com outros clubes aqui no futebol brasileiro, mas você não pode, enfim, negar que outros clubes fazem isso também, né? Percebe-se que o Corinthians está desesperadamente à procura, né, de uma solução para os seus problemas, né? E essa solução passa pelo campo. Claramente, o Augusto Melo está pensando na solução do clube a partir do campo, né? Então, se a equipe tiver uma recuperação dentro de campo, é muito provável que, até animicamente, isso pode ser importante não só para a equipe, como também para o clube, né? Até animicamente, a equipe precisa, sim, de grandes resultados. A gestão, nessa janela, fez de tudo que estava ao seu alcance, na minha opinião. Então, não dá para criticar esse tipo de situação aí, né? Fez os esforços, está entregando os jogadores. Você pode não gostar do Depay, mas o Depay é tido como muitos jogadores, assim, como muitos treinadores, muitos especialistas, como um grande jogador. A minha análise aqui é o fato de que o Depay é um jogador caro, muito caro, e com inúmeros problemas de lesão na sua carreira. Em geral, todo ano, desde 2021, ele fica alguns meses fora, né, do campo em enfermaria. Então, isso é um ponto. Outro ponto ele é reconhecido como um grande jogador. Então, acho assim, a direção do Corinthians está fazendo sua parte. Neste momento, estou na torcida para que tudo dê certo. Não somente o Depay, como também o Carrilho. Outro detalhe sobre o Carrilho é que é um jogador que conduz a bola até com certa eficiência, tá? Às vezes, colocado ali no corredor central, ele vai caminhando ali por aquele corredor, fazendo condução de bola, e às vezes tem uns dribles bem legais, assim, tal. É um jogador criativo, né, com muita criatividade, que consegue fazer muita diferença com essa capacidade de tirar, em alguns momentos,
coelhos da cartola. Então, até em virtude disso, até pelo fato de ser um jogador que chega aí sem custo para o Timão, né, para a composição de elenco, não chega para ser titular, eu acho que a contratação foi muito ok, muito interessante, né, e estou torcendo muito para que o Carrilho dê certo. Acho que foi uma bela busca no mercado de um jogador que estava aí dando oportunidade aí, enfim, sinalizando aí que poderia ser contratado. Acho que o Corinthians acertou muito nessa contratação do Carrilho. Pode até não dar certo, mas se nós olharmos o que vem sendo um jogador que encorpa equipe, né, que costuma contribuir muito, que não dá problema, que é muito profissional, que dificilmente tem lesão, a gente precisa concordar que esse tipo de jogador é muito importante para somar um elenco de qualidade, para mim já é de qualidade como é o elenco do Corinthians, tá bom, meus amigos? É isso, por gentileza, deixa o like aí, comente, critique, fala o que você quiser falar. Se quiser também pode mandar ali um Pix aí, ou um valor demais para este canal. Vou deixar a chave de Pix aqui nos comentários, caso você queira contribuir, o canal está precisando e ficaria muito grato por essa generosidade, tá bom, gente? Muito obrigado, é isso. Sorte ao Carrilho, sorte ao Depay, sorte ao Timão nessa temporada e muitas outras que virão. É isso.